Muito boa tarde, amigos da Rede Abacaxi de Informações, né? Hoje, que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia do quê? Terça-feira é dia de decreto, né? Então, como vocês podem ver, o acordo está sendo cumprido, né? Pelo menos a parte do acordo que terça-feira é dia de decreto, né? Essa parte está sendo cumprida, né? E o que diz o decreto? O que diz o decreto, né? Ninguém sabe, né? Enquanto não for publicado, o decreto não diz absolutamente nada, absolutamente nada. Porém, contudo, no entanto, eu já fiz algumas lives, alguns vídeos, já repassei algumas informações de bastidores, né? Bastidores, que não eram segredo, né? E pelo pouco que o ministro Lewandowski falou, né? O que está no decreto é aquilo que a gente já tinha visto, né? Que é uma recaracterização, não chega a ser uma evolução, né? Uma recaracterização, onde simplesmente não há uma evolução, mas simplesmente não acaba tudo e algumas coisas são tratadas de forma mais lógica, né? Esse decreto é melhor do que a aprovação do PDL? Sim, muito melhor do que a aprovação do PDL. O decreto, se for como previsto, é bom? Não, bom não é, né? Mas se você está querendo algo bom, né? Vocês não estão cientes do que está acontecendo, né? Então, não tem como esperar algo bom, né? Tem como esperar algo menos trágico, né? Seria mais trágico se simplesmente passasse o PDL e estivéssemos todo esse período, né? Todo esse período, porque não é porque passou o PDL que o governo ia ser mais ágil em emitir um decreto. Eu acredito, inclusive, que o governo seria menos ágil, porque o desgaste daí seria dos deputados que passaram o PDL, não, e dos senadores que passaram o PDL. Não seria do governo, né? Afinal de contas, mas eu não posso praticar o meu tiro esportivo, como é que fica a minha habitualidade? Não sei, fale com o deputado que passou o PDL e revogou a regra, né? Então, eu já expliquei isso anteriormente, que o PDL, ele revogava regras, ele não criava novas regras. A única regra que o PDL resolvia era a regra da obrigatoriedade de fechamento dos clubes. Mas como ele removia do texto do decreto o próprio conceito de CAC, o mais provável é que o clube ficasse aberto e vazio, porque os CACs não existiriam, né? O próprio conceito de atirador, colecionador, não existiria. Então, assim, é bom que tenha uma correção do decreto, depende do seu ponto de vista, né? Comparando com o que estava, haverá uma evolução em alguns pontos e uma involução em outros pontos, certo? Se aquele texto que nós verificamos antes for o que foi assinado, certo? Inclusive alguns pedaços, não sei se foi equívoco do ministro ou se realmente é verdadeiro, ele parece ir, inclusive, além da nossa expectativa. Em alguns pedaços está aquém da nossa expectativa, certo? Então, resumo da ópera. Como está o decreto? Ninguém sabe, tirando o Lewandowski que assinou, né?
e algumas pessoas que eventualmente tenham acesso ao documento assinado, né? Vamos analisar o decreto? Lógico. Quando? Quando ele for publicado, né? Qualquer coisa antes disso como é que a gente chama? Não é presunção o nome, é elucubração, e elucubração em geral gera frustração de expectativas. Então vamos evitar ter expectativas frustradas, não crie expectativas, crie cactos, né? O que a gente pode analisar de fato? O que a gente pode analisar de fato é o seguinte: tem uma fala do ministro que as pessoas estão dando uma interpretação extensiva e se animando um pouco demais com a fala do ministro, né? O ministro Lewandowski falou sobre direito adquirido, né? E muitas pessoas vieram me questionar: César, mas o ministro falou de direito adquirido, falar de direito adquirido sobre armas é uma novidade e tal. E eu tenho ressaltado para todos, né, que é importante dar uma olhada no que o ministro realmente falou, né? Ele não falou sobre direito adquirido para armas. Ele falou direito adquirido para a existência dos clubes. São coisas completamente diferentes, certo? Há jurisprudência dizendo que para possuir, portar, etc., relativa a armas, tem direito adquirido. Há jurisprudência dizendo que não existe adquirido, porque trata-se de mera autorização. Quando a gente fala de clubes de tiro, de licença de funcionamento, aí a gente está falando de uma situação completamente diversa, que não existe jurisprudência, certo? Então, tem algumas pessoas dando uma interpretação à fala do ministro que eu, particularmente, escutando a fala do ministro, não vi esse conteúdo lá, tá? Agora, o que pode se eventualmente extrair da posição do ministro em relação à questão de armas, né? Lá atrás, em 2021, se eu não me engano, eu escrevi um artigo tratando do fato de que a alteração de regras relativas a armamento, né, onde o seu descumprimento, o seu eventual descumprimento decorre da alteração de regras e não de uma vontade sua, isso geraria, no mínimo, um direito à indenização integral do valor do bem, né? Não aquela indenização lá prevista no estatuto, mas sim uma indenização integral pelo valor, né? Por se tratar de fato do príncipe, utilizando a teoria do fato do príncipe, né? Então, talvez extensivamente se consiga retirar algum conteúdo nesse sentido da fala do ministro, tá? Fora disso, em relação à liberação de carabina 22, etc. Ele falou isso? Falou. É isso que vai sair no decreto? Não sei. Não sei, né? Vamos aguardar a publicação do decreto. Não criemos expectativas, criemos cactos, né? Achei importante da fala do ministro, isso é um ponto importante. Ele deixou bastante claro que quem trabalhou o texto, quem agiu nos bastidores e quem realmente colocou o seu suor em cima disso foi o deputado Ismael Alexandrino, certo? Então é importante fazer esse destaque, né? Deputado Ismael Alexandrino, alguém que não tem histórico de estar nessa pauta de armas, né? A princípio, justamente por não depender da pauta de armas para ter seus votos, parece que está mais preocupado em resolver o problema do que em fazer espuma em cima da solução do problema, né? E se o resultado for bom, o mérito é do deputado Ismael Alexandrino, né?
Se o resultado for ruim, né, e mantidas as devidas proporções, né, então menos pior do que passar um PDL e ficar sem regulamentação, né? Se o resultado for ruim, né, se houver substancial piora na situação, né, aí a gente arranja outra pessoa para botar a culpa, né? Escolhemos alguém aí e botamos a culpa, certo? Então, acredito que as informações passíveis de serem comentadas no momento são essas, não tem muito mais informação. Vou me reservar ao direito de analisar o decreto depois de publicado, né? Não vou fazer análise do decreto antes dele ser publicado. Segundo consta, até sexta-feira sai, né? Mas eu acredito que a publicação, como o decreto foi assinado na terça-feira, a publicação acontecerá na próxima terça-feira, né? Saindo o decreto, faremos uma análise pormenorizada, certo? Faremos certos ajustes em relação a algumas orientações anteriores, né? O As Armas, né, irá publicar um manual do como ser CAC, né, dali para frente, né, com as regras devidamente atualizadas. Circularemos nos grupos, né, e faremos dessa forma, certo? Então é isso. Um abraço a todos, né? E aguardemos a publicação do decreto. Beleza? Maravilha. Um abraço. Até mais.